Olá, tudo bem? Bem-vindos de novo ao Portal da Filosofia. Hoje para fazer alguns comentários, na verdade, sobre a prova da UEL na parte de filosofia no ano de 2021. Antes de eu chegar aqui na prova, a gente dar uma olhadinha na prova aqui que está aqui do lado, eu gostaria de dizer algumas coisas. As impressões que eu tive acerca da prova da UEL são impressões, primeiro, de alguém que está de fora, alguém que não está prestando o vestibular da UEL, que não está lá no calor das questões, com toda essa emoção que é fazer uma prova, com toda essa coisa de um ano de pandemia, de um ano muito atípico a nível de qualquer coisa, não só do vestibular. Então, entenda uma coisa, as afirmações, os comentários que eu vou fazer aqui são de impressões de um professor de uma área. Isso não significa que essa coisa se estenda a toda a prova. Isso é muito importante, porque eu tive algumas percepções em relação à filosofia e às ciências humanas, que é aquilo que eu jogo ali, que eu manjo. Agora, com relação a biológicas, por exemplo, nada. Com relação a exatas, nada. Então, por exemplo, matemática, física, química, biologia, aí é possível que tenha sido uma outra prova completamente diferente do que aquilo que eu estou falando aqui. Beleza? Eu ouvi alguns comentários de que a prova foi uma prova difícil na parte de exatas. Na parte de humanas, particularmente, eu achei uma prova previsível, cobrou temas previsíveis, cobrou Platão, cobrou, na verdade, Aristóteles ali era uma questão do mito ao logos, cobrou Kant, que era uma coisa esperada, que foi a questão que talvez gerasse mais problema ali por conta de uma certa interdisciplinaridade dela com a história, e cobrou a Escola de Frankfurt, que é muito aguardado sempre em todos os vestibulares, e na UEL não é diferente, tá? Para não ficar me estendendo muito, eu vou resolver as questões. Deixa eu só achar aqui, projetar para vocês e a gente vai para elas. Vamos lá. Logo a segunda questão já é de filosofia, maravilhosa, né? Espera só um pouquinho, vamos nessa. Aí, vou jogar eu para cá. É isso, pessoal. Contra o obscurantismo, o iluminismo / esclarecimento sustentou que a ignorância não é uma virtude e que a obediência cega à autoridade é incompatível com nossa natureza racional. A esse respeito, Immanuel Kant foi taxativo. Tem coragem de fazer uso do seu próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento, aquela palavra grande, Aufklärung, que é uma palavra do alemão, beleza? Fácil, né? A defesa dos benefícios civilizatórios da liberdade do pensamento, da laicidade do Estado e de uma educação pautada nos valores republicanos, extensível aos cidadãos como obrigação do Estado, é outro princípio iluminista ainda bastante atual. Quer dizer, ele cobra um texto do Kant, mas ele joga princípios gerais daquilo que é o iluminismo, certo? Vamos lá. Com base nos conhecimentos sobre iluminismo e esclarecimento, assinale, atribua V para verdadeiro e F para falso nas afirmativas a seguir. Quer dizer, ele te deu um texto de base e falou para você, a partir dessa ideia, para onde nós vamos. Então, nós vamos para lá. Instituiu a crença no progresso da humanidade, a ideia de liberdade, igualdade, de fraternidade presente na Revolução Francesa já é um ideal que aparece no iluminismo como um ideal de progresso também aqui, a partir da liberdade, a partir desse Estado laico, expressa na confiança de que o exercício, tanto individual quanto coletivo da razão, faria a humanidade alcançar um estágio de maior realização das potencialidades humanas. Se a gente pensar no Kant aqui como conceito, é a passagem do estado de minoridade para um estado de maioridade, ou minoridade, mesma coisa, de minoridade para um estado de maioridade, beleza? Alternativa a primeira, dava para marcar V. Beleza, a gente ficava entre A, B, C e ABC. Acabou. Beleza? Vamos lá. Constituiu na substituição da autoridade do clero e da nobreza pela autoridade da filosofia. Cuidado com essa ideia de autoridade da filosofia. Está falando de racionalidade, está falando de liberdade da razão. Quer dizer, a obediência cega à autoridade não é algo bom.
E o texto diz isso ali, né? O comando da questão. Cadê? Tendo em vista que a filosofia, amparada numa tradição reflexiva milenar, possui condições mais objetivas de criar consensos para a ação. Não é disso que está falando o texto. O texto está falando de uma emancipação da razão através do ideal iluminista. E não de uma tradição milenar que... Nada a ver, tá? Essa aí é falsa. Baseou-se na ascensão econômica das camadas populares antes da Revolução Francesa. Essa é uma questão que eu considero uma questão de história, porque se você sabe um pouquinho daquilo que foi a Revolução Francesa, como projeto iluminista, né? Você sabe que a ascensão econômica das camadas populares, na verdade, não aconteceu e é uma reivindicação, inclusive, de um movimento revolucionário. Cuidado com isso. As quais considerava o enriquecimento econômico como substituto da salvação religiosa. Aí nós temos um problema com relação também ao conceito do Kant, né? As ideias iluministas do Kant como ideal de emancipação através da razão, muito antes de um enriquecimento de potencial econômico, tá? Essa aí também tá meio estranha. Portanto, falsa. A quarta ali, né? Manifestou o princípio da liberdade na forma republicana do governo por meio da finalidade deste em representar os interesses particulares. Aí que mata, né? Porque o texto ele diz que é compatível, que são coisas particulares e... se você marcou a primeira como verdadeira, a quarta não tem como estar verdadeira. Porque a primeira, ela está dizendo, a crença nesse progresso através da razão se dá tanto de maneira individual quanto de maneira coletiva. E aí, olha o que diz a 4, cuidado. E outra, uma república, res pública é uma coisa do povo, que não se coaduna com o ideal só individual, só particular, mas sim uma coisa coletiva, tá? Cuidado. Os negócios privados da nascente classe trabalhadora do século XVIII. Nada a ver. Última, possibilitou o questionamento da autoridade divina do rei, buscando justificar o poder pelos meios racionais ao aplicar essas concepções no seu exercício. Maravilhoso. Tudo a ver com o texto do Kant, tudo a ver com a ideia de iluminismo, tudo a ver com a ideia de esclarecimento. Beleza? Vamos lá, vamos seguir. Essa aqui de verdade e pós-verdade estava maravilhosa, gostei muito também. Cadê? Ah lá, tem uma aqui, do Aristóteles, beleza? Vamos lá, pera aí, rapidinho. É isso. Para você enxergar aqui. Espero que você esteja vendo. Vamos nessa. Leia o texto a seguir. Aí aquela coisa que eu vinha dizendo para vocês. Se vocês viram aqui no canal, eu tenho um vídeo, uma live, na qual eu falei sobre a UEL, comentei o modelo de questões da UEL, e mais do que isso, tem uma outra live também, na verdade não é live, daí é um vídeo, em que eu comentei a Unicentro. E aí, muitas provas, elas seguem o modelo, e a UEL, nesse aspecto, ela foi bem parecida com aquilo que ela já fazia em outros anos. Segura aí, com base no texto e nos conhecimentos sobre Aristóteles, assinale a alternativa correta. Certo? Assinale a alternativa correta. Então, se você se basear no texto e nos conhecimentos sobre Aristóteles, você consegue fazer. Uma coisa muito legal aqui nessa questão é a seguinte, tá? Se você tivesse um conhecimento não aprofundado da transição do mito ao logos, se você soubesse mais ou menos o nome dos pré-socráticos ali e soubesse como se deu essa transição, você conseguiria fazer essa questão sem muitas complicações. Foi aí que eu disse que a minha percepção da filosofia na UEL foi uma percepção de uma prova mais elementar. Isso não significa que ela tenha sido no todo mais fácil para você, isso não significa que você tenha tido facilidade para fazer. Segura seu coração, sua emoção aí, porque é uma percepção individual de um professor de uma matéria e não da prova inteira. Assim, a epopeia e a poesia trágica, também a cômica, são produções miméticas, imitação. Aí você já pensa, já vem na sua cabeça. Vai cobrar arte em Aristóteles, vai falar de tragédia, vai falar de comédia. Não, segura. Mas não há nada em comum entre Homero e Empédocles. Por que não há nada em comum entre Homero e Empédocles? Exceto a métrica. A única coisa que tem em comum entre eles é a métrica. Eis porque designamos com justiça um de poeta, o outro de naturalista, em vez de poeta. É por isso
que nós costumamos chamar o Homero de poeta e o Empédocles que está aqui, de naturalista ou pré-socrático, ou fisicista, ou fisicalista, ou primeiros filósofos, que é aquela gama de pensadores que são chamados de pré-socráticos, beleza? Com base no texto e nos conhecimentos sobre Aristóteles, assinale a alternativa correta. Sobre o texto do Aristóteles. Você não precisa saber do conceito do Aristóteles aqui. É o que ele está dizendo. Ó, um é poeta, o outro é filósofo. Homero e Empédocles, por usarem a metrificação e discursos miméticos, falam dos deuses e heróis na mitologia e da presença deles na natureza. Nada a ver. Empédocles não é mitologia. B. A escrita tanto de poetas trágicos como filósofos naturalistas é definido pela métrica. É isso que eles têm em comum. Ambos tratando racionalmente da natureza e dos deuses. Não. Os poetas gregos, eles não tratam racionalmente. O nascimento da racionalidade do logos se dá através dos filósofos pré-socráticos. Cuidado. Mesmo usando a métrica, Empédocles é um dos primeiros filósofos que trataram da natureza, enquanto Homero narra os mitos da tradição grega. Segura, parece ok. A métrica e mimética de poetas e naturalistas expressavam o modo como os mitos explicavam o funcionamento da natureza e do cosmos. Empédocles e Anaximandro, filósofos naturalistas, escreviam em métrica, explicando como os deuses controlavam a natureza. Nada a ver, né? E aí, galera, fica meio entre uma e outra, normal, tá? Normal você ficar entre uma e outra, mas a alternativa correta dessa questão é a alternativa C. E aí eu vou explicar por quê. Mesmo usando a métrica, Empédocles é um dos primeiros filósofos que trata da natureza. Maravilha, está entre os pré-socráticos. Enquanto Homero narra os mitos da tradição grega. É isso que o texto está dizendo. Professor, e a D? Métrica e mimética de poetas e naturalistas expressam o modo como os mitos explicam. Opa, peraí. Os mitos explicavam? Está relacionando, métrica e mimética aos mitos e aos naturalistas. Aos naturalistas, não. Aos mitos pode até ser, mas aos naturalistas não tem nada a ver. Então, você, por eliminação, a partir da interpretação, você conseguia também fazer essa questão. Maravilha? Vamos para a questão que eu acho que deu mais pano para manga, que talvez fosse a questão mais complexa da prova, fosse a questão mais truncadinha da prova na parte de filosofia, tá? Na parte de filosofia, por favor, que é a questão do Horkheimer. A ideia de que a razão, a mais alta faculdade intelectual do homem, interessasse apenas aos instrumentos, ou melhor, ela mesma apenas um instrumento. Opa, razão instrumental, escola de Frankfurt, você já está pescando do que a questão está querendo falar com você, hein? Dialoga com o texto sempre, por favor. É formulada de modo mais claro e aceita mais amplamente hoje do que no passado. E aceita mais amplamente hoje do que no passado. Perfeito. O indivíduo outrora concebeu a razão exclusivamente como um instrumento do eu. Agora, ele experiencia o inverso dessa autodeificação. O que é autodeificação? O homem se tornou o centro da parada através da subjetividade, através da razão. Penso, logo existo. Projeto da modernidade. Só que ele conheceu, através da razão instrumental, o inverso disso. A dissolução do homem, alienação do homem, razão instrumental, indústria cultural. A máquina ejetou o piloto. Ela corre cegamente pelo espaço. Olha que lindo isso, mano. No momento da consumação, a razão tornou-se irracional e estutificada. Beleza? Simples assim. A respeito do problema da racionalidade instrumental, assinale a alternativa correta. O texto te deu uma boa pista, com conhecimento razoável de indústria cultural e razão instrumental. Você vai na questão certa e vamos ver isso aí. A exploração da natureza é um resultado secundário da vigência da racionalidade instrumental. Não, a exploração da natureza é um resultado primário da razão instrumental e da indústria cultural. Não tem como ser diferente.
na medida em que, anteriormente à modernidade, a razão era compreendida em sintonia com a natureza. Até aí, beleza, mas não é o resultado secundário da vigência da racionalidade instrumental. Isso aí já matou, tá? Já tornou problemático. B. A razão instrumental é uma forma da razão que se institui por meio do reconhecimento da singularidade da natureza e da sociedade e do desenvolvimento de uma metodologia que integra tais especificidades. A pesquisa não tem nada a ver com razão instrumental, não tem nada a ver com indústria cultural. Essa é uma questão que eles colocaram, que eu considero deslocada, tanto do texto quanto do problema da razão instrumental e da indústria cultural, beleza? C. A substituição da autoridade da filosofia pela autoridade da ciência no século XX resultou na incorporação da filosofia aos procedimentos experimentais da ciência. Não houve no período contemporâneo uma cisão entre filosofia e ciência. De um lado, a filosofia metafísica, que é a filosofia da escola de Frankfurt, do Heidegger, do Michel Foucault, da Hannah Arendt, fazendo críticas ao totalitarismo, ao sistema capitalista, à técnica. E do outro lado, a gente tem uma filosofia da ciência tentando compreender e entender a metodologia científica, tá? O que tornou a atividade científica mais rigorosa. Isso aí também está deslocado. Com base na proposta da racionalidade instrumental, isso não tem a ver. Então você conseguir eliminar a partir disso daí. Beleza? D. A concepção de ciência que sustenta a racionalidade instrumental recusa duas ideias fundamentais. A ideia de que a ciência consiste em enunciados sobre fatos e a ideia de que o mundo seja um mundo de fatos e coisas. Nada a ver com o texto também. Uma questão que eu considero, de novo, deslocada com o problema do texto da razão instrumental e da indústria cultural. Agora, olha aí como é que ela define a razão como instrumento. A vinculação entre razão e instrumento revela a tendência não apenas individual, mas estruturada socialmente de submeter a natureza à exploração. É isso. Está contraditória com a B, está contraditória, se eu não me engano, com a A, culminando, levando na sujeição do humano à razão instrumental. No texto não está dizendo que o homem se autodeificava, não existia uma deificação do homem, o homem era elevado, né? Através dessa subjetividade, através desse sujeito, e agora ele conhece um movimento que é completamente contrário a isso. Ele é submetido a uma máquina que corre cegamente e o homem não sabe onde vai chegar. Quer dizer, o homem foi instrumentalizado na medida em que essa racionalidade se desenvolveu, e o final da alternativa E diz isso aí de uma maneira resumida, muito cirúrgica, muito precisa, beleza? Essa é a nossa penúltima. Vamos para a última e daí eu deixo vocês tranquilos, certo? Platão, sofista. Não devemos... Leia o texto a seguir. De novo. Com base no texto e nos conhecimentos da análise de Platão. Então, soubesse um pouquinho de Platão, texto, de novo, seja suave. Não devemos admitir que também o discurso permite uma técnica por meio da qual se poderá levar aos ouvidos de jovens ainda separados por uma longa distância da verdade, das coisas, das palavras mágicas, e apresentar, a propósito de todas as coisas, ficções verbais, dando-lhes assim a ilusão de ser verdadeiro tudo o que ouvem e de que, quem assim lhes fala, tudo conhece melhor que ninguém. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a análise do Platão, sobre a técnica retórica dos sofistas, vamos lembrar que o Platão é um cara contrário aos sofistas, por conta dessa filosofia socrática que tem um fundo muito importante na filosofia do Platão, marca a alternativa correta. Ensinavam uma técnica argumentativa na qual os jovens facilmente percebiam a verdade e a mentira nos discursos dos oradores. Segura. Eram professores de oratória apreciados por Platão. Não, eles eram contrários ao Platão. O Platão escreve diálogos em que a principal personagem dele é o Sócrates, combatendo argumentativamente os sofistas. Então essa aí você já começa a ler, você já acha estranho, tá? C. Ensinavam a validar com coerência lógica qualquer argumento válido. E por isso sua técnica discursiva habilitava a distinguir o falso do verdadeiro. Parece igual a A. Vai na direção da A. D. Tornavam qualquer opinião convincente com a sua técnica discursiva. A retórica do sofista serve para isso.
sem se preocupar com a distinção do verdadeiro ou ético nos seus contrários, de seus contrários. Maravilha. Os sofistas não estavam preocupados com a verdade, eles estavam preocupados tão somente com o quê? Com a construção do discurso que conseguisse combater o discurso contrário. Antilogia, retórica e um certo pensamento que não pretende uma verdade universal, como era a verdade socrática, como era a verdade platônica. Não tem a pretensão de universalidade, eles são relativistas, beleza? Eram sábios e mestres de uma técnica retórica que apresentava opiniões persuasivas e, por isso, verdadeiras e éticas. Se você marcar a E, não tem como você marcar a D. Mas se você marcar E, você teria que ir na onda da A e da C também. A, C e E são alternativas que estão mais ou menos ali conectadas com ideias muito parecidas. Portanto, a alternativa correta da 18 do caderno 1 é a alternativa D. Eu espero de coração ter ajudado vocês, tranquilizado vocês, lembrando que a prova da UEL segue esse novo formato e em breve eu vou fazer aqui no YouTube e lá no meu Instagram também alguns outros comentários em aulas e tudo mais sobre esse novo formato da UEL e esperar um pouquinho, obviamente a poeira baixar, esperar o que a UEL vai conceber nessa nova prova do ano que vem. Ela combinou que em julho vai lançar uma nova data, já assinalando esse formato novo, se vai seguir esse formato de uma fase com 50 questões ou o formato antigo, que era em 2 fases com 60 questões de conhecimentos gerais e depois uma segunda fase com conhecimentos específicos, e a partir disso a gente volta a conversar. Espero poder ter ajudado novamente. Muito obrigado a todo mundo que participou. Valeu!